Você já parou para pensar em como a inteligência artificial, que está por trás de tantas inovações e tecnologias, pode impactar o meio ambiente? As novas ferramentas de IA generativa tornam cada vez mais fácil produzir textos, imagens e vídeos sofisticados. Esses avanços tecnológicos, em combinação com a polarização das plataformas digitais, representam os riscos tremendos de desinformação automatizada. O meio ambiente afeta e é afetado pela IA. Discussões ecológicas e socioculturais são manipuladas pelo algoritmo das plataformas. Simultaneamente, a ferramenta é aplicada em projetos que interferem nos ecossistemas e nos espaços urbanos. Com o assunto amplamente comentado pela população, surgem muitos rumores nas discussões do dia a dia. Mas como saber o que é verdade e o que não é? Eu sou a Lara Cáfaro. E eu sou a Gabriela Nangino. Esse é o podcast Entre Fatos e Boatos, produzido pelo Laboratório, a editoria de ciências da Jornalismo Júnior, para trazer informações sobre os temas mais atuais e verificar os mitos por trás deles. No episódio de hoje, iremos explicar sobre os impactos ambientais causados pela inteligência artificial, trazendo informações sobre os usos positivos da tecnologia, os danos já causados por ela e as recomendações de especialistas para minimizar futuros riscos. Entre Fatos e Boatos. Iniciamos este episódio destacando as aplicações benéficas da IA na preservação ambiental, um campo no qual a tecnologia demonstra grande potencial. Organizações internacionais, como o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, têm utilizado a IA de maneira estratégica para monitorar e mitigar as consequências de atividades humanas sobre os ecossistemas globais. Um exemplo é o uso da IA para verificar a dragagem de areia nos ambientes marinhos. Através de uma plataforma, é possível rastrear as embarcações ao redor do mundo todo. Então, utilizando o sistema de identificação automática, a tecnologia oferece dados precisos da intensidade das atividades de despejo e trânsito de sedimentos. Mas não é só isso. O programa também usa IA para mapear as emissões de metano, um gás de efeito estufa extremamente poluente. O Observatório Internacional das Emissões de Metano coleta dados de satélites e de inventários industriais para reduzir as emissões, ajudando a combater as mudanças climáticas. E a Amazônia? A IA também está participando da luta contra o desmatamento. A Amazon, uma instituição que monitora a degradação da floresta amazônica, criou o Previs-IA. Esse programa usa algoritmos para prever as áreas com maior risco de desmatamento e atuar de forma preventiva. Em 2024, mais de 8.000 quilômetros quadrados da Amazônia foram identificados como áreas de risco. O Google, em parceria com organizações como o Imaflora e a USP, criou uma ferramenta chamada Digitais da Floresta. Ela investiga a origem da madeira na Amazônia, combatendo a exploração ilegal e contribuindo para a preservação da floresta. Mas nem tudo são boas notícias. Como toda tecnologia, a IA também traz desafios. E, no caso do meio ambiente, os impactos podem ser profundos se não tomarmos cuidado. Para começar, a quantidade de data centers aumentou drasticamente nos últimos anos. Em 2012, havia 500 mil registros, e em 2024, esse número saltou para 8 milhões. Esses centros abrigam servidores de IA e, para processar um alto volume de dados, consomem enorme quantidade de energia e geram muito lixo eletrônico. Além disso, eles são compostos por substâncias perigosas, como mercúrio e chumbo, que podem contaminar o meio ambiente se não forem descartados da forma correta. Apesar das projeções, a tecnologia está em desenvolvimento e pode causar impactos imprevisíveis. É impossível imaginar como os aplicativos baseados em IA afetarão ao certo o planeta. O laboratório entrevistou Márcia Machado, doutoranda em Engenharia da Computação na Escola Politécnica da USP, para explicar melhor sobre esses danos. Os impactos ambientais da IA, primeiro preciso lembrar que para se utilizar a IA é necessário dispor de uma infraestrutura computacional e de comunicação de dados, também conhecida como TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação. E é justamente aí que os maiores impactos ambientais ocorrem. As infraestruturas computacionais consomem muita energia, tanto para processar os dados quanto para manter os computadores refrigerados. E esse consumo de energia, dependendo da fonte geradora, emite gases de efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global. Além do consumo de energia, temos o consumo de água nos sistemas de refrigeração, que em períodos de pouca oferta de água pode causar transtornos à população. Você vai deixar de ofertar água para a população ou a população vai competir com os grandes data centers pelo consumo daquela água. Como a Márcia explicou, a IA exige muita água para resfriar os servidores. Um único modelo pode consumir milhões de litros durante seu treinamento.
De acordo com pesquisas da UC Riverside, na Califórnia, a infraestrutura de IA no futuro poderá consumir 6 vezes mais água do que a Dinamarca inteira. Eu observo ainda que para manter a infraestrutura são necessários equipamentos computacionais, que para serem produzidos consomem recursos naturais, como minérios, terras raras, além de energia e água. E que esses equipamentos, após determinado período de tempo, também são substituídos, vão gerar lixo eletrônico. Então, nós temos aí uma cadeia enorme de utilização de recursos e depois ou reaproveitamento ou descarte desses recursos. A produção dos dispositivos que usamos para alimentar a IA também exige a extração de minerais raros, realizada muitas vezes fora dos pilares sustentáveis. E a eletricidade não fica de fora. A Agência Internacional de Energia informou que uma solicitação feita por meio do ChatGPT consome 10 vezes mais eletricidade do que uma pesquisa no Google. Estudos prevêem até mesmo que, em 2025, a indústria de TI poderá usar 20% de toda a eletricidade produzida no mundo e ser responsável por até 5,5% das emissões de carbono. Em 2019, por exemplo, pesquisadores da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, treinaram vários modelos de linguagem para quantificar essas emissões. Eles concluíram que um único modelo de IA pode emitir, ao longo de sua vida útil, uma quantidade de CO2 equivalente a 5 carros. Nós podemos identificar que a aplicação de tecnologias que agregam imagens de satélite, dados históricos, dados meteorológicos, podem contribuir para que a gente identifique e mitigue alguns impactos causados pela ação humana ou aqueles que são em decorrência da própria ação humana sobre o meio ambiente. A gente pode ainda, utilizando a inteligência artificial, mitigar alguns impactos de eventos climáticos, retirando as pessoas e os seres vivos de locais que estão em risco iminente, né? Que sejam identificados por utilização aí da aplicação da inteligência artificial. Dessa forma, a gente pode entender que a IA contribui positivamente na identificação, por exemplo, de deslocamento de espécies que estão em risco de extinção, na localização exata de focos de incêndio em florestas e depois também no direcionamento de drones para o combate das chamas. Quanto à proteção da degradação causada pelo ser humano, a IA pode contribuir por meio de análise das imagens, o monitoramento do desmatamento, a expansão agrícola e a própria urbanização, auxiliando na proteção de áreas de preservação, auxiliando na aplicação de políticas públicas para que você possa reorganizar a população que estão em áreas de risco e retirar essa população, então colocar elas, criar novos espaços e fazer a alocação das pessoas. Fora os efeitos diretos, efeitos indiretos são percebidos no âmbito da comunicação ambiental. Isso porque as plataformas digitais são projetadas para maximizar o engajamento, e os sistemas de recomendação desempenham um papel fundamental ao mudar as redes sociais e o fluxo de informações. De acordo com uma pesquisa da Universidade de Estocolmo, as fraquezas em sistemas algorítmicos já estão sendo exploradas para influenciar a opinião pública sobre questões climáticas e de sustentabilidade. A automação por meio de bots sociais também desempenha um papel perigoso ao interferir na credibilidade das informações disseminadas nas redes. Se adotarmos práticas mais conscientes e responsáveis, a IA pode ser uma aliada na preservação do meio ambiente. Mas, se negligenciarmos seus impactos, corremos o risco de agravar ainda mais a crise ambiental e climática contemporânea. Pensando nisso, o que podemos fazer para garantir que a IA seja uma ferramenta a favor do meio ambiente? O Programa das Nações Unidas tem algumas recomendações valiosas. Hoje, percebemos que a disseminação de informações confiáveis sobre o tema é extremamente falha, gerando discursos enviesados e abrindo espaços para a propagação de sensacionalismo e negacionismo. Portanto, o primeiro passo é estabelecer procedimentos padronizados para medir e divulgar o impacto ambiental da IA. As empresas de tecnologia também precisam tornar seus algoritmos mais eficientes energeticamente e adotar uma economia circular. Com a regulamentação e a fiscalização adequada, é possível garantir práticas como a reciclagem de componentes e a reutilização de recursos como a água. Governos de alguns países já atuam para incentivar o uso de energia renovável nos data centers, a compensação de emissões de carbono e a aplicação de sistemas de refrigeração avançados.
além de garantir que as políticas ambientais considerem o impacto da IA. Afinal, a tecnologia precisa caminhar junto com o compromisso coletivo de preservar o planeta Terra. A inteligência artificial tem o poder de transformar nosso mundo, seja para o bem ou para o mal. Tudo depende de como decidimos usá-la. E você, o que pensa sobre isso? Será que estamos prontos para os desafios que a IA nos traz? Este foi o 4º episódio do Entre Fatos e Boatos, podcast do Núcleo Laboratório da Jornalismo Júnior. A apuração e o roteiro deste episódio foram feitos pelas diretoras do laboratório, Lara Cáfaro, e eu, Gabriela Nangino. A edição foi feita por Aline Fiore e a direção é de Isabela Narras. Muito obrigada por nos acompanhar neste episódio. Até a próxima!